Olá, bem-vindos a mais um programa Sementes de Vida. Espero que este programa vá de encontro às suas necessidades e alcance o propósito para o qual nós o preparamos, pois o propósito é semear em seu coração, em sua vida, sementes, que é a palavra de Deus, que produzam vida, e claro que a palavra de Deus produz vida porque ela é vida. Então neste programa vamos dar continuidade ao programa anterior, que falei acerca da esperança e também falei um pouco sobre a depressão. E voltando a esse tema, hoje vamos concentrar-nos a cada programa, pelo menos em mais um ou dois programas, falarei sobre este tema da esperança, e hoje falarei um pouco sobre o capacete da salvação. A integridade de muitas pessoas em Cristo é prejudicada pela depressão. E nestes tempos que decorrem, muitas pessoas ficam deprimidas ou oprimidas devido às circunstâncias em que realmente se encontram. Ou que se encontra não só a vida delas, pessoal, mas também no âmbito à sua volta. Muitas pessoas estão desanimadas, perderam a expectativa, mas eu quero dizer-lhe que através de Cristo, Jesus pode trazer libertação e vitória sobre essa situação. Portanto, não importa o grau da depressão que sofram, ela tem um efeito sobre a sua paz, sobre a paz de espírito, sobre as relações entre as pessoas e sobre a sua produtividade e significativamente sobre o seu crescimento espiritual. Portanto, ela influencia. Uma pessoa deprimida terá mais dificuldade em crescer espiritualmente. Uma pessoa deprimida acaba portanto, ter uma influência muito grande sobre a paz do seu espírito e também sobre o relacionamento entre as pessoas. A depressão impede, na verdade, o cristão de desfrutar de uma vida sobrenatural, de uma vida abundante em Cristo, que Jesus prometeu dar a cada cristão vida com abundância. O capacete da salvação podemos encontrar na armadura, quando o apóstolo Paulo se refere que nós devemos vestir a armadura para resistir a todo o mal. Em Efésios capítulo 6 e no versículo 12, peço desculpa, nós encontramos aqui que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E depois nós vemos que o apóstolo Paulo nos ensina, na verdade, que devemos, portanto, proteger-nos, ou melhor, devemos vestir a armadura, que são a armadura de Deus em nossa vida. Ao procura de Efésios, capítulo 6, e nós podemos ler até um dos capítulos muito conhecidos dos cristãos e que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vemos que, então, o apóstolo Paulo nos ensina a revestir-nos de toda a armadura de Deus. Ou seja, há uma armadura que Deus preparou para que nós tenhamos uma vida vitoriosa e para que também possamos enfrentar o inimigo cara a cara e nunca voltar-lhe as costas, porque se aperceber ao ler, portanto, esta escritura, poderá encontrar que todas as peças da armadura elas protegem a parte da frente, não as costas. Portanto, a cabeça, o peito, portanto, não propriamente a parte das costas fica descoberto. Isso indica que nós nunca podemos voltar as costas ao inimigo. Temos que enfrentá-lo de frente e derrotá-lo e destruir as suas obras. E, sobretudo, também devemos vestir essa armadura. E uma das peças que nós encontramos aqui é o capacete da salvação. Este capacete, ou melhor, o capacete serve exatamente para proteger a cabeça, o que indica que o capacete da salvação protege a mente. E para termos uma vida vitoriosa, necessitamos vestir também, sim, a armadura de Deus. Claro que precisamos de todas as peças, mas hoje vamos concentrar-nos um pouco sobre esta peça da armadura, que é uma peça muito importante, já que ela protege a mente. E em Tessalonicenses encontramos a palavra esperança da salvação.
Está escrito assim em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, claro que nós já não somos da escuridão nem das trevas, não é? Porque Deus nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Aqui encontramos a palavra esperança. Portanto, vemos que aqui em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está a dirigir-se a esta igreja dizendo-lhe que eles devem vestir a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Ou seja, a esperança está localizada na mente. E também em 1 Coríntios, capítulo 13, diz: assim permaneçam agora estas três, permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. No contexto deste capítulo, podemos ver que essas são as três realidades contínuas da experiência espiritual na vida cristã. Há coisas que são temporais, têm um propósito, mas depois de cumprido esse propósito, não são necessárias. No entanto, nós vemos aqui que permanece a fé, o amor e a esperança. E nós vemos em Tessalonicenses 5:8 que diz: sede sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então podemos ver aqui que o amor e a fé se encontram nesta região. A couraça, não é? A couraça era colocada à frente do peito, portanto protege órgãos vitais como o coração, não é? Neste caso, podemos ver aqui a fé e o amor estão no coração. Pelo contrário, a esperança, o capacete da esperança da salvação encontram-se na mente. Isto é importante, discernir estas duas coisas, porque muitas vezes nós confundimos estas duas realidades. Aqui é muito importante discernir esta realidade. Não podemos procurar a fé na mente, porque a fé é do coração. Ou seja, eu não posso procurar fé na minha mente, porque ela não está lá. A fé está no coração, a fé é do coração. E já a esperança, eu posso encontrá-la na mente, não no coração. Muitas vezes a palavra de Deus chega mais rapidamente à nossa mente, temos o conhecimento da verdade, mas ainda não chegou ao nosso coração, não está lá. Muitas vezes leva mais tempo a chegar aos nossos corações do que às nossas cabeças. É legítimo dizer algo com a sua boca, a fim de buscá-la com o seu coração. Porém, temos que ser sinceros e não fingir que está no coração antes que realmente esteja lá. Vamos ver Romanos capítulo 10, 8 a 10. Romanos 8 a 10. Aqui também encontramos algo muito importante, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem ao coração, ou a fé é no coração, porque a fé é o agora, não é o presente, não é passado. Vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos aqui em Romanos, Romanos 10:8, que diz, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Primeira vez encontramos aqui neste versículo que a palavra tem de estar primeiro, aonde? Na tua boca e depois no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares, mais uma vez a boca, ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Primeiramente vemos que a palavra tem de estar na nossa boca, depois em nosso coração. E, finalmente, vemos, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, mais uma vez, a boca, ultimamente, ela fala o que crê. Aonde? No coração. Jesus não disse para nós termos uma expectativa somente dele. Ele diz: quem crer em mim tem a vida eterna. É com o coração que se crê. Portanto, é com o coração, é no coração,
É no coração que a fé existe. A fé existe no nosso... A fé crê. Na onde? No coração, não na mente. A mente não crê. A mente tem uma expectativa do que se crê. Vou explicar isto melhor. Portanto, nós vemos que aqui o apóstolo Paulo coloca o coração e a boca juntas 3 vezes. As 2 primeiras vezes é a boca primeiro e depois o coração. Na última vez é o coração primeiro e depois a boca. Ou seja, depois de crer, a boca fala do que o coração crê. De uma certa forma, podemos dizer que o coração está conectado com a boca. Por isso Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, o que eu creio, o que eu falo, o que eu creio, de uma certa forma, acabamos por falar aquilo que acreditamos verdadeiramente. Não se esqueça que as promessas de Deus não acontecem até que as confesse com a boca, mas também acredite com o coração. Ou seja, a fé está no coração, a fé é no coração. Com esta perspectiva, vamos nos concentrar na esperança. A diferença vamos ver agora, a diferença entre a fé e a esperança é que a fé está no coração, como tenho estado a dizer este tempo todo, a fé está no coração e não na mente. E isto é muito importante de se aprender e de saber-se. Outra diferença é que a fé é algo que tem agora e a esperança é direcionada ao futuro. A fé é a crença ou a convicção da verdade, enquanto que a esperança é a expectativa confiante. É legítimo ter esperança na nossa mente, no futuro, mas é incorreto falar de fé em sua mente no futuro. Vamos dizer, dar aqui uma frase que poderíamos dizer: eu creio que vou ser curado. Portanto, isto não é fé. Isto é esperança. E declarar que temos fé quando dizemos eu creio que serei curado, eu estou-me a auto-enganar, porque eu não tenho realmente fé. Ou melhor, eu não estou a falar desde uma perspectiva de fé. Eu estou a falar desde uma perspectiva ou de uma expectativa de esperança, já que a esperança é direcionada sempre ao futuro. Mas a esperança é boa, é muito importante lembrar-nos que Deus é Deus de esperança. Depois explicarei isso noutro programa a seguir. Mas agora vamos focar-nos aqui para aprendermos bem esta situação, que é a esperança está na mente. Nunca procure fé na mente, porque ela não está lá. A fé está no coração. Ou melhor, a fé tem que se encontrar no coração, porque a fé é uma crença, é crer, é uma expectativa. Ou melhor, a fé é uma certeza absoluta, é uma realidade daquilo que eu creio. Portanto, a fé é uma crença. A proteção da mente do crente, portanto, é importante isto. E porquê é que estou a falar do capacete da salvação? Da esperança da salvação. Porque uma mente negativa, uma mente deprimida, dificilmente pode esperar ter uma confiança ou estar com a expectativa de que algo bom lhe vai suceder. E é importante saber isto porque o inimigo procurará de alguma forma atuar em nossa mente para impedir que realmente alcancemos o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas se encontram desanimadas, talvez nesta época, e o desânimo é o quê? O desânimo é, na verdade, também a desilusão de uma expectativa que nós esperávamos algo que não conseguimos realizar ou que não conseguimos alcançar. E as pessoas ficam desanimadas porque verdadeiramente tinham uma expectativa, às vezes também errada, do que esperavam. Ou então não alcançavam o que esperaram e ficam desanimadas. Portanto, vemos na palavra de Deus sermos exortados várias vezes a não estarmos desanimados. Encontramos expressões como estas: tem bom ânimo, não temas. Jesus estava sempre a dizer: crê somente, tem bom ânimo. Vemos quando o cego clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E
e alguém o mandou calar, portanto a multidão, cala-te, e ele não se calou, continuou sempre a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Então os discípulos se aproximaram dele e disseram, alguém se aproximou e disse: tem bom ânimo, porque ele te chama, portanto, anima-te, levanta-te, tem uma expectativa, ele está a chamar-te. Portanto, isso levou o cego a deixar a capa e ir ao encontro de Jesus para receber o seu milagre. Portanto, proteger a mente é muito importante, por isso é que a Bíblia diz, logo ali encontramos na armadura de Deus a proteção da mente. Quando os soldados iam para a guerra, eles levam, ainda hoje, levam um capacete para proteger a sua cabeça, não é? Porque é uma parte importante do nosso corpo, não é? Então, o inimigo procura atingir a nossa mente, já que ele não pode atingir o nosso coração diretamente, quer atingir-nos de alguma forma, roubar-nos o que está em nós, a fé e tudo mais, através do pensamento. Por isso é que se diz que a mente é um campo de batalha. Agora, espera. E quero dizer-lhe que a proteção da mente do crente contra a depressão e mesmo contra todos os tipos de pensamentos negativos é através da esperança da salvação. Uma escritura que fala acerca de que nós também devemos manter o otimismo é que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que aqui tem condições. Todas as coisas contribuem, não é para todos. É para aqueles que amam a Deus. Tudo no final vai, ou seja, finalmente, lá mais à frente, o que estamos a passar agora, vai contribuir para o nosso bem. Porque Deus vai transformar tudo isso em bem para nós. Essa é a nossa fé. Nossa fé e esperança também. Como já vimos, a fé está no coração. A fé não pertence ao âmbito natural. Não pertence ao âmbito da razão. A razão está no âmbito natural. Ela é boa, mas não tem nada a ver com fé. A fé está fundamentada principalmente na palavra de Deus. Ou seja, sem a palavra de Deus, o Espírito Santo não tem meios de realizar um milagre em nossa vida. É a palavra de Deus. O autor da nossa fé é Jesus Cristo. Se uma pessoa não tiver Jesus, ela não pode ter uma fé viva, não pode ter uma fé, não pode ter a fé de Deus. Nós fomos salvos pela fé, crendo no sacrifício de Jesus Cristo. E quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo foi o Espírito Santo. E quando aceitamos a Cristo, recebemos uma medida de fé. Agora precisamos de desenvolver essa fé. Portanto, crê-se que o cristão tem uma medida de fé. Então é importante saber sempre isto, que a fé encontra-se no coração e que ela chega ao nosso coração por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o fundamento da fé é a palavra de Deus. A fé, então, encontra-se no âmbito natural. Não se encontra no âmbito natural, mas encontra-se no âmbito espiritual. A fé é a primeira dimensão do sobrenatural e é ela que dá entrada ao âmbito sobrenatural. Sabemos que o fundamento da fé, então, é a palavra de Deus. Logo, também é muito importante que a nossa vida ou que a nossa mente esteja protegida com o capacete da salvação, já que o inimigo poderá lançar dardos, não é? Para apagar. A Bíblia diz que a fé apaga os dardos do inimigo inflamados lançados contra nós. Ou seja, a fé apaga esses dardos. Ou seja, você está buscando a Deus, está pondo a palavra de Deus em movimento em sua vida e o inimigo lança-lhe dardos. Então é importante ter também uma fé genuína que vai apagar esses dardos enviados do inferno. Agora, voltamos então voltando ainda ao capacete da salvação e à esperança da salvação. É importante dizer que cada um de nós deve reeducar ou deve renovar a sua mente através da palavra de Deus, destruindo argumentos, raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Podem encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículos 4 e 5, destruindo toda a fortaleza,
Porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição ou para destruir fortalezas. Levando ou derrubando ou destruindo todo o raciocínio e toda a altivez, argumentos que se levantem contra o conhecimento de Deus. E levando a nossa mente cativa em obediência a Cristo, ou seja, em obediência à palavra de Deus. Aliás, na verdade, a fé também, o apóstolo Paulo dizia aos romanos, aqueles que obedecem à fé. É preciso aprender a obedecer à fé, obedecer à palavra de Deus. Ou seja, há coisas que nós temos que fazer que nos pertencem a nós. Agora deixe-me dizer-lhe, se realmente você tiver um espírito demoníaco que persegue a sua vida, que é um espírito demoníaco, é uma personalidade que procura destruí-lo através de pensamentos. E muitas, como eu disse no programa anterior, muitas pessoas poderão não se conseguir libertar, nem mesmo poder, não conseguem disciplinar a sua mente, nem conseguem fazê-lo porque há um espírito maligno que os persegue e que os deprime, que tem um objetivo que é destruir a sua vida, esse espírito de depressão. Como é que um espírito de depressão toma posse ou aprisiona uma mente, a mente de uma pessoa? Tem que ter uma legalidade. Por exemplo, se uma pessoa se envolveu no ocultismo, eu li de um homem de Deus que ele esteve por anos envolvido no yoga, e quando ele já era cristão e já ministrava, de vez em quando tinha graves problemas de depressão. E ele não sabia a origem nem a fonte, ele jejuava, orava, e ainda assim ele continuava a ter crises de depressão, de se isolar, de se colocar de mau humor e de muitas outras coisas. E ele não conseguia vencer aquilo, jejuou, mas o jejum é importante, porque o Espírito Santo lhe revelou, lhe mostrou que a fonte da sua depressão não era o que ele pensava ser apenas pensamentos que estavam na sua mente, mas havia uma entidade demoníaca que tinha sido enviada a ele, através de Satanás, claro, porque ele se tinha envolvido no ocultismo, toda a sua família esteve envolvida por muito tempo no ocultismo e também no yoga. Então, só quando ele percebeu que havia uma legalidade demoníaca que o oprimia, ele pôde ser liberto. Assim também, se uma pessoa realmente deu lugar ao inimigo, deu lugar a Satanás na sua vida, é verdade, é natural que tenha, de vez em quando, se não tiver sempre, crises de depressão. Veja qual é a fonte. Qual é a fonte que provoca essa depressão. Claro que podem ser outras fontes, mas se realmente a fonte for um espírito demoníaco que vem à sua vida de vez em quando, principalmente quando você quer servir mais a Deus, porque era assim que lhe sucedia, sempre que ele queria servir mais a Deus ou que ele se propunha servir mais a Deus, ele era atacado por esse espírito, a fim de persuadi-lo ou tentá-lo a não o fazer. Foi então que o Espírito Santo veio em socorro dele e o libertou. Portanto, se o seu caso for este, e se tiver tendências para suicídio, ou outros problemas relacionados com isto, saiba que talvez esteja sendo perseguido ou perseguida por uma entidade demoníaca que tem personalidade e que certamente terá pensamentos negativos, de derrota, de destruição, de medo e muitas outras coisas negativas, que realmente serão um impedimento a que haja esperança em sua mente. E se não há expectativa, não há uma esperança na sua mente, terá muita dificuldade também de, alguma vez, poder também crer com o seu coração de uma maneira efetiva. Portanto, se esse é o seu caso, diga após mim: Senhor, eu vim a entender a identidade do meu inimigo, que não sou apenas pensamentos de depressão, medo, autopiedade, tormento ou suicídio, mas um espírito maligno que procura minar e destruir a minha vida. E por intermédio de Cristo, declaro que na cruz houve uma troca, que Jesus levou todo o mal que havia em mim e me libertou. Creio que Jesus me liberta agora mesmo, renuncio a esse espírito,
renuncio também a toda a prática do ocultismo e de toda a legalidade que dei ao inimigo na minha vida através de práticas que lhe deram legalidade através do pecado, da iniquidade, da maldade, da transgressão e da rebelião, em nome de Jesus. Creio agora mesmo que o Senhor me dá um espírito, me veste com vestes de louvor e me tira estas vestes de angústia, de depressão, de tristeza e me coroa com a sua misericórdia, com a sua bondade e que me enche, Senhor, que creio que o Espírito Santo agora mesmo me liberta e me traz um espírito de alegria e de gozo, em nome de Jesus. Amém. Então, voltando outra vez à fé e à esperança. A fé produz esperança. Vamos examinar de perto a diferença entre crença e esperança, se ainda tiver tempo. Veja a inter-relação entre essas duas realidades espirituais. Pelo que possa entender, a fé é o fundamento e a esperança é o produto do que eu creio. Em Romanos 4,18 encontramos que Abraão creu em esperança contra a esperança. O que é que aconteceu? Vou resumir. Abraão acreditou e, como resultado, ele esperava. Vamos lá. A fé, ou melhor, a esperança é uma forte expectativa da realidade que eu creio. Em meu coração eu creio e há uma expectativa em minha mente de que aquilo que eu espero se torna real. Ou seja, é real, porque a minha fé, a fé que está no meu coração, a fé crê. Eu creio que aquilo que eu pedi, aquilo que eu espero, em meu coração já é uma realidade. Enquanto que a minha mente espera. Assim foi com Abraão. Abraão esperava, mas primeiramente ele creu. Ou seja, primeiro acreditou Abraão, depois esperou o produto e o resultado da sua crença. Ou seja, a fé crê, a fé é uma crença, a fé é acreditar. Não é uma atitude mental, não é uma expectativa. A fé é o firme fundamento do que se espera. Ela é o fundamento, eu espero algo, mas ela é o fundamento. Ou seja, ela é a realidade, ela é a evidência daquilo que eu espero. Ela crê que já é uma realidade em seu coração. A fé, então, é o alicerce subjacente da garantia da qual se apoia a esperança. A esperança apoia-se naquilo, essa esperança viva, essa esperança de Cristo, essa esperança em minha mente, apoia-se naquilo que o meu coração crê. Ou seja, a fé, portanto, produz esperança. Isto é importante dizer-se porque se eu espero algo, não é porque... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a evidência das coisas que se não veem, ou seja, elas, dentro do meu coração, elas já existem, já é uma realidade. Mas eu espero essas coisas manifestas, mas elas já existem. Ou seja, é impossível não ter uma expectativa, uma esperança mental, se eu lá dentro do meu coração já creio em algo poderoso que já aconteceu, que já é real, que já é meu. É uma questão de minutos, de segundos, de um dia, 2 dias, que se manifeste. Mas que eu espero que se manifeste o que eu já creio. Espero poder alcançar o seu coração com esta palavra e que você possa crer e que eu possa ajudá-lo a crer, a saber que a sua fé se encontra no coração e que a esperança se encontra na sua mente e que ambas são importantes. E que também o resultado dessa esperança é a fé que já existe em seu coração, essa expectativa confiante de que algo maravilhoso está para acontecer, que vai acontecer, ou melhor, que já tem em seu coração, de algo que já existe em seu coração. É o resultado, essa esperança é o resultado da sua fé. Portanto, para terminar, a fé, portanto, produz esperança. Ter esperança sem fé pode ser um auto-engano. Mas quando tem fé, então tem direito à esperança. Ora, a fé é a certeza daquilo que espera. Foi o que acabei de dizer. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é, ora, a fé, ou agora a fé, é o fundamento das coisas que espero. Portanto, é a esperança.
daquilo que eu espero. Eu espero algo. Portanto, a fé espera. Perdão, a esperança espera. Mas a fé crê que já tem o que espera. Novamente, a fé está no coração e a esperança na mente. A fé está no agora, ao passo que a esperança está no futuro. Ambas são legítimas, mas devemos tê-las no lugar certo. A esperança é então uma forte expectativa da realidade do que se crê. Portanto, é importante ter uma mente livre, portanto, é importante também a cada dia destruir todo o pensamento negativo, todo o pensamento de derrota e declarando a palavra de Deus e renovando a mente com pensamentos de Deus. Ou seja, nós devemos pensar acerca das coisas como Deus pensa. Vou dar um exemplo. O que é que Deus pensa acerca da cura divina? Qual é o pensamento de Deus? Pelas suas feridas, das feridas de Cristo, estou sarada. Então, o que é que eu tenho que pensar? Tenho que ordenar à minha mente, agora que estou livre, e vou voltar a dizer, se uma pessoa estiver prisioneira de um espírito maligno, ela não pode autodisciplinar a sua mente. É como dizer a uma pessoa que tem os pés presos que se mova. Ela não se pode mover porque ela está prisioneira. Portanto, primeiro precisa de ser liberta, mas depois precisa de manter a sua libertação. Como? Enchendo a sua mente com pensamentos da palavra de Deus. Ou seja, de acordo com a minha vida em cada área específica, eu devo disciplinar, educar a minha mente a pensar de acordo com os pensamentos de Deus, ou seja, pensar como Deus pensa acerca daquele assunto. Quando fazemos isso, quando fazemos isso na nossa vida, de certeza absoluta que vamos criar uma expectativa confiante e certamente que a palavra de Deus descerá ao nosso coração e a fé se tornará uma realidade. Porque a fé torna real aquilo que eu espero. O que é que eu espero? Espero a cura. Então, quando a fé está no meu coração, eu creio que estou curada. Ou seja, se eu creio que estou curada, já não há nada nesta vida, nem ninguém que me possa impedir de receber o que já é meu. Porque já é. Portanto, quando eu acredito em algo, ninguém me pode, ou é difícil que alguém me tire aquilo. Por isso é que é também importante não permitir que Satanás traga pensamentos de dúvida, pensamentos de incredulidade. Por isso é que devemos cuidar da nossa mente, porque ela é o capacete da esperança da nossa salvação. Se não cuidamos da mente e queremos exercitar a fé, isso é quase impossível. Digo eu, é o que eu acredito. Porque se a minha mente está vazia da palavra de Deus, o que é que vai descer ao meu coração? Incertezas, incredulidade, medos, desesperança. Portanto, tenho que realmente remover todo o pensamento negativo e de medo da minha mente e começar a educar a minha mente e disciplinar a minha mente, ela pensar de acordo com determinadas, com as situações e áreas da minha vida e no meu âmbito espiritual, encher-me da palavra de Deus a fim de que a fé, que é o agora, que é o crer em algo em meu coração agora, traga à realidade aquilo que eu espero. E, portanto, terminando este programa, deixo esta palavra, que é: a fé é uma forte expectativa da realidade daquilo que eu creio em meu coração. Portanto, se a esperança estiver em sua mente, essa expectativa estiver em sua mente, de acreditar e se crer no seu coração de que aquilo que está a pedir já é uma realidade em seu coração, certamente se tornará real na sua vida e essa será a evidência de que a sua fé está no seu coração, está operativa, porque você a declara com a sua boca, crê no seu coração e certamente se torna uma realidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.